superficial, quando as lavras baianas, mais tarde, lhes deram esse derivativo à faina dos rodeios. Fora longo traçar-lhes a evolução do caráter. Caldeadas a índole aventureira do colono e a impulsividade do indígena, tiveram ulteriormente o cultivo do próprio meio que lhes propiciou, pelo insulamento, a conservação dos atributos e hábitos avoengos, ligeiramente modificados apenas consoante as novas exigências da vida. E ali estão com as suas vestes características, os seus hábitos antigos, o seu estranho aferro às tradições mais remotas, o seu sentimento religioso levado até ao fanatismo, e o seu exagerado ponto de honra, e o seu folclore belíssimo de rimas de 3 séculos. Raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis mesmo nas maiores crises, quando a roupa de couro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço, oriunda de elementos convergentes de todos os pontos, porém diversa das demais deste país, ela é inegavelmente um expressivo exemplo do quanto importam as reações do meio. Expandindo-se pelos sertões limítrofes ou próximos, de Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará e Pernambuco, tem um caráter de originalidade completa expresso mesmo nas fundações que erigiu. Todos os povoados, vilas ou cidades, que lhe animam. Hoje o território tem uma origem uniforme bem destacada da dos demais que demoram ao norte e ao sul. Enquanto deste lado se levantaram nas cercanias das minas, ou à margem das catas, e no extremo norte, a partir de dilatada linha entre Itiúba e Ibiapaba, sobre o local de antigas aldeias das missões, ali surgiram, todas, de antigas fazendas de gado. Escusamo-nos de apontar exemplos por demais numerosos. Quem considera as povoações do São Francisco, das nascentes a Foz, assiste à sucessão dos 3 casos apontados. Deixa as regiões alpestres, cidades alcandoradas sobre serras. Refletindo o arrojo incomparável das bandeiras, atravessa depois os grandes gerais, desmedidas arenas feitas à sociedade rude, libérrima e forte dos vaqueiros, e atinge por fim as paragens pouco apetecidas, amaninhadas pelas secas, eleitas aos roteiros lentos e penosos das missões. É o que indicam, completando estes ligeiros confrontos, os traçados das fundações jesuíticas, no trato de terras que há pouco demarcamos. Fundações jesuíticas na Bahia. Com efeito, ali, totalmente diversos na origem, os atuais povoados sertanejos se formaram de velhas aldeias de índios, arrebatadas, em 1758, do poder dos padres pela política severa de Pombal. Resumindo-nos aos que ainda hoje existem, próximos e em torno do lugar onde existia há 5 anos a Troia de Taipa dos jagunços. Vemos, mesmo em tão estreita área, os melhores exemplos. De fato, em toda esta superfície de terras, que abusivas concessões de Seis-Marias subordinaram à posse de uma só família, a de Garcia Dávila, Casa da Torre, acham-se povoados antiquíssimos. De Itapicuru de cima a Jeremoabo e daí acompanhando o São Francisco até aos sertões de Rodelas e Cabrobó, avançaram logo. No século XVII as missões num lento caminhar que continuaria até ao nosso tempo. Não tiveram um historiador. A extraordinária empresa apenas se retrata, hoje, em raros documentos, escassos demais para traçarem a sua continuidade. Os que existem, porém, são eloquentes para o caso especial que consideramos. Dizem, de modo iniludível, que, enquanto o negro se agitava na azáfama do litoral, o indígena se fixava em aldeamentos que se tornariam cidades. A solicitude calculada do jesuíta e a rara abnegação dos capuchinhos e franciscanos incorporavam as tribos à nossa vida nacional, e quando no alvorecer do século XVIII os paulistas irromperam em Pambu e na Jacobina, deram de vistas, surpresos, nas paróquias que, ali, já centralizavam cabildas. O primeiro daqueles lugares, 22 léguas a montante de Paulo Afonso, desde 1682 se incorporara à administração da metrópole.
Um capuchinho dominava-o, desfazendo as dissensões tribais imperando, humílimo, sobre os morubixabas mansos. No segundo preponderava, igualmente exclusivo, o elemento indígena da velhíssima missão do Saí. Jeremoabo aparece, já em 1698, como julgado, o que permite admitir-se-lhe origem muito mais remota. Aí o elemento indígena se mesclava ligeiramente com o africano, o canhimbora ao quilombola. 29 incomparavelmente mais animado do que hoje, o humilde lugarejo desviava para si, não raro, a atenção de João de Lencastre, governador-geral do Brasil, principalmente quando se exacerbavam as rivalidades dos chefes índios, munidos com as patentes, perfeitamente legais, de capitães. Em 1702 a primeira missão dos franciscanos disciplinou aqueles lugares, tornando-se mais eficaz que as ameaças do governo. Harmonizaram-se as cabildas, e o afluxo de silvícolas captados pela igreja foi tal que, em um só dia o vigário de Itapicuru batizou 3.700 catecúmenos. 30. Perto se erigia, também vetusta, a missão de Massacará, onde, em 1687, tinha o opulento Garcia Dávila uma companhia de seu regimento. 31 Mais para o sul avultavam outras, Natuba, também bastante antiga aldeia, ereta pelos jesuítas, em Ambupe, que no elevar-se a paróquia originou larga controvérsia entre os padres e o rico sesmeiro precitado, Itapicuru, 1639, fundada pelos franciscanos. Mais para o norte, ao começar o século XVIII, o povoamento, com os mesmos elementos, continuou mais intenso, diretamente favorecido pela metrópole. Na segunda metade do século XVII surgira no sertão de Rodelas a vanguarda das bandeiras do sul. Domingos Sertão centralizou na sua fazenda do Sobrado o círculo animado da vida sertaneja. A ação desse rude sertanista, naquela região, não tem tido relevo que merece. Quase na confluência das capitanias setentrionais. Próximo ao mesmo tempo do Piauí, do Ceará, de Pernambuco e da Bahia, o rústico landlord colonial aplicou no trato de suas 50 fazendas de criação a índole aventurosa e irrequieta dos curibocas, ostentando como os outros dominadores do solo um feudalismo achamboado, a que o levava a transmudar em vassalos os foreiros humildes em servos, os tapuias mansos, ou o bandeirante atingindo aquelas paragens, e havendo conseguido o seu ideal de riqueza e poderio, aliava-se na mesma função integradora ao seu tenaz e humilde adversário, o padre. É que a metrópole, no norte, secundava, sem vacilar, os esforços deste último. Firmara-se desde muito princípio de combater o índio com o próprio índio, de sorte que cada aldeamento de catecúmenos era um reduto ante as incursões dos silvícolas soltos e indomáveis. Ao terminar o século XVII, Lencastre fundou com o indígena catequizado o Arraial da Barra, para atenuar as depredações dos acaroazes e mocoazes. E daquele ponto a feição da corrente do São Francisco, sucederam-se os aldeamentos e as missões, em Nossa Senhora do Pilar, Sorobabé, Pambu, Aracapá, Pontal, Pajeú, etc. É evidente, pois, que, precisamente no trecho dos sertões baianos, mais ligados aos dos demais estados do norte, em toda a orla do Sertão de Canudos, se estabeleceu desde o alvorecer da nossa história um farto povoamento, em que sobressaía o aborígene, amalgamando-se ao branco e ao negro, sem que estes se avolumassem ao ponto de dirimir a sua influência inegável. As fundações ulteriores à expulsão dos jesuítas calcaram-se no mesmo método do final do século XVIII ao nosso, em Pombal, no Cumbe, em Bom Conselho e Monte Santo, etc., perseverantes missionários, de que a modelo belíssimo Apolônio de Todi, continuaram até aos nossos dias o apostolado penoso. Ora, toda essa população perdida num recanto dos sertões, lá
permaneceu até agora, reproduzindo-se livre de elementos estranhos, como que insulada, e realizando, por isso mesmo, a máxima intensidade de cruzamento uniforme capaz de justificar o aparecimento de um tipo mestiço bem definido, completo. Enquanto mil causas perturbadoras complicavam a mestiçagem no litoral revolvido pelas imigrações e pela guerra e noutros pontos centrais outros empeços irrompiam no rastro das bandeiras, ali, a população indígena, aliada aos raros mucambeiros foragidos, brancos escapos à justiça ou aventureiros audazes, persistiu dominante. Causas favoráveis à formação mestiça dos sertões, distinguindo-a dos cruzamentos no litoral. Não sofismemos a história. Causas muito enérgicas determinaram o insulamento e conservação da autóctone. Destaquemo-las. Foram, primeiro, as grandes concessões de Sesmarias, definidoras da feição mais durável do nosso feudalismo tacanho. Os possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros de Antônio Guedes de Brito, eram ciosos dos dilatados latifúndios, sem raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria metrópole. A ereção de capelas, ou paróquias, em suas terras fazia-se sempre através de controvérsias com os padres, e embora estes afinal ganhassem a partida caíam de algum modo sob o domínio dos grandes potentados. Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação, dispersas em torno das freguesias recém-formadas, poderosos centros de atração à raça mestiça que delas promanava. Assim, esta se desenvolveu fora do influxo de outros elementos. E entregues à vida pastoril, a que por índole se afeiçoavam, os curibocas ou cafusos trigueiros, antecedentes diretos dos vaqueiros atuais, divorciados inteiramente das gentes do sul e da colonização intensa do litoral, evolveram, adquirindo uma fisionomia original. Como que se criaram num país diverso. A Carta Régia de 7 de fevereiro de 1701 foi, depois, uma medida supletiva desse isolamento. Proibira, cominando severas penas aos infratores, quaisquer comunicações daquela parte dos sertões com o sul, com as minas de São Paulo. Nem mesmo as relações comerciais foram toleradas, interditas as mais simples trocas de produtos. Ora, além destes motivos, sobreleva-se, considerando a gênese do sertanejo no extremo norte, um outro, o meio físico dos sertões. Em todo o vasto território que se alonga do leito do Vazabarris ao do Parnaíba, no ocidente. Vimos-lhe a fisionomia original, na flora agressiva, o clima impiedoso, as secas periódicas, o solo estéril crespo de serranias desnudas, insulado entre os esplendores do majestoso Araxá 32 do centro dos planaltos e as grandes matas, que acompanham e orlam a curvatura das costas. Esta região ingrata, para a qual o próprio Tupi tinha um termo sugestivo para Porã. Enma. 33 remanescente ainda numa das serranias que a fecham pelo levante, Borborema, foi o asilo do Tapuia. Batidos pelo português, pelo negro e pelo tupi coligados, refluindo ante o número, os indomitos cariris encontraram proteção singular naquele colo duro da terra, escalavrado pelas tormentas, endurado pela ossamenta rígida das pedras, ressequido pelas soalheiras, esvurmando espinheirais e caatingas. Ali se amorteciam, caindo no vácuo das chapadas, onde ademais nenhuns indícios se mostravam dos minérios apetecidos, os arremessos das bandeiras. Atapui, retama 34. Misteriosa ataviara-se para o estoicismo do missionário. As suas veredas multívias e longas retratavam a marcha lenta, torturante e dolorosa dos apóstolos. As bandeiras, que a alcançavam, decampavam logo, seguindo, rápidas, fugindo, buscando outras paragens. Assombrava-as a terra, que se modelara para as grandes batalhas silenciosas da fé. Deixavam-na, sem que nada lhes determinasse a volta, e deixavam em paz o gentio. Daí a circunstância,
revelada por uma observação feliz, de predominarem ainda hoje, nas denominações geográficas daqueles lugares, termos de origem tapuia resistentes às absorções do português e do tupi, que se exercitaram noutros pontos. Sem nos delongarmos demais, resumamos as terras circunjacentes a Canudos a exemplificação deste fato de linguagem, que tão bem traduz uma vicissitude histórica. Transpondo-se o São Francisco em direção ao sul, penetra-se de novo numa região ingrata pela inclemência do céu. E vai-se atravessando a bacia elevada do Vazabarris, antes de ganhar os trechos esparsos e mais deprimidos das chapadas baianas que, depois do salto de Paulo Afonso, depois de Canudos e de Monte Santo, levam a Itiúba, ao Tombador e ao Assuruá. Aí, nesse trecho do pátrio território, aliás dos mais ingratos, onde outrora se refugiaram os perseguidos destroços dos Orizes, Procás e Cariris, de novo aparecem, designando os lugares, os nomes bárbaros de procedência. Tapuia, que nem o português nem o tupi logrou suplantar. Leem-se então no mapa da região com a mesma frequência dos acidentes topográficos os nomes como Pambu, Patamoté, Uauá, Bendengó, Cumbi, Massacará, Cocorobó, Jeremoabo, Tragagó, Canché, Xorroxó, Quincuncá, Coxó, Centocé, Assuruá, Xique-Xique, Jequié, Sincorá, Caculé ou Catolé, Orobó, Mocugé, e outros, igualmente bárbaros e estranhos. 35. É natural que grandes populações sertanejas, de par com as que se constituíam no Médio São Francisco, se formassem ali, com a dosagem preponderante do sangue tapuia, e lá ficassem ablegadas, evolvendo em círculo apertado durante 3 séculos. Até a nossa idade, num abandono completo, de todo alheio aos nossos destinos, guardando, intactas, as tradições do passado. De sorte que, hoje, quem atravessa aqueles lugares observa uma uniformidade notável entre os que os povoam em feições e estaturas, variando ligeiramente em torno de um modelo único, dando a impressão de um tipo antropológico invariável, logo ao primeiro lance de vistas distinto do mestiço proteiforme do litoral. Porque, enquanto este patenteia todos os cambiantes da cor e se erige, ainda indefinido, segundo o predomínio variável dos seus agentes formadores, o homem do sertão parece feito por um molde único, revelando quase os mesmos caracteres físicos, a mesma tez, variando brevemente do mamaluco bronzeado ao cafuz trigueiro, cabelo corredio e duro ou levemente ondeado, a mesma envergadura atlética, e os mesmos caracteres morais traduzindo-se nas mesmas superstições, nos mesmos vícios, e nas mesmas virtudes. A uniformidade, sob estes vários aspectos, é impressionadora. O sertanejo do norte é, inegavelmente, o tipo de uma subcategoria étnica já constituída. Um parêntese irritante. Abramos um parêntese. A mistura de raças muito diversas, na maioria dos casos, prejudicial ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio, Guarani 38. Ou o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos. De sorte que o mestiço, há traço de união entre as raças. Breve existência individual em que se comprimem esforços seculares, é, quase sempre, um desequilibrado. Foville compara-os, de um modo geral, aos histéricos. Mas o desequilíbrio nervoso, em tal caso, é incurável, e não há terapêutica para este embater de tendências antagonistas, de raças repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado. Não se compreende que após divergirem extremadamente, através de largos períodos entre os
Quais a história é um momento, possam 2 ou 3 povos convergir, de súbito, combinando constituições mentais diversas, anulando em pouco tempo distinções resultantes de um lento trabalho seletivo. Como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se justapõem não se acrescentam, subtraem-se ou destroem-se segundo os caracteres positivos e negativos em presença. E o mestiço, a mulato, mamaluco ou cafuz, a menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, ele revela casos de hibridez moral extraordinários, espíritos fulgurantes, às vezes, mais frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando um momento e extinguindo-se prestes, feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida, impotente para formar qualquer solidariedade entre as gerações opostas, de que resulta, reflete-lhes os vários aspectos predominantes num jogo permanente de antíteses. E quando avulta, não são raros os casos, capaz das grandes generalizações, ou de associar as mais complexas relações abstratas, todo esse vigor mental repousa, salvante os casos excepcionais cujo destaque justifica o conceito sobre uma moralidade rudimentar, em que se pressente o automatismo impulsivo das raças inferiores. É que nessa concorrência admirável dos povos, evolvendo todos em luta sem tréguas, na qual a seleção capitaliza atributos que a hereditariedade conserva, o mestiço é um intruso. Não lutou. Não é uma integração de esforços, é alguma coisa de dispersivo e dissolvente, surge, de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre influxos opostos de legados discordes. A tendência à regressão às raças matrizes caracteriza a sua instabilidade. É a tendência instintiva a uma situação de equilíbrio. As leis naturais, pelo próprio jogo, parecem extinguir, a pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando nas próprias fontes geradoras. O mulato despreza então, irresistivelmente, o negro e procura, com uma tenacidade ansiosíssima, cruzamentos que apaguem na sua prole o estigma da fronte escurecida. O mamaluco faz-se o bandeirante inexorável, precipitando-se, ferozmente, sobre as cabildas aterradas. Esta tendência é expressiva. Reata, de algum modo, a série contínua da evolução, que a mestiçagem partirá. A raça superior torna-se o objetivo remoto para onde tendem os mestiços deprimidos e estes, procurando-a, obedecem ao próprio instinto da conservação e da defesa. É que são invioláveis as leis do desenvolvimento das espécies, e se toda a sutileza dos missionários tem sido impotente para afeiçoar o espírito do selvagem às mais simples concepções de um estado mental superior, se não há esforços que consigam do africano, entregue à solicitude dos melhores mestres, o aproximar, se se quer, do nível intelectual médio do indo-europeu, porque todo homem é antes de tudo uma integração de esforços da raça a que pertence o seu cérebro, uma herança. Como compreender? Se a normalidade do tipo antropológico que aparece, de improviso, enfeixando tendências tão opostas? Uma raça forte. Entretanto, a observação do sertanejo do norte mostra atenuado esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo emergente. Este fato, que contrabate, ao parecer, as linhas anteriores, é sua contraprova frisante. Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos mestiços de raças muito diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico mais elevado, mais elevadas condições de vida, de onde decorre a acomodação penosa e difícil para aqueles. E desde que desça sobre a sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é inevitável. A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como que denota um íntimo e intenso esforço de eliminação dos atributos
que lhe impedem a vida no meio mais adiantado e complexo. Reflete, em círculo diminuto, a esse combate surdo e formidável, que é a própria luta pela vida das raças, luta comovedora e eterna caracterizada pelo belo axioma de Gumplowicz como a força motriz da história. O grande professor de Graz não a considerou sob este aspecto. A verdade, porém, é que se todo elemento étnico forte tem de subordinar ao seu destino o elemento mais fraco, ante o qual se acha, encontra na mestiçagem um caso perturbador. A expansão irresistível do seu círculo singenético, porém, por tal forma iludida, retarda-se apenas. Não se extingue. A luta transmuda-se, tornando-se mais grave. Volve do caso vulgar, do extermínio franco da raça inferior pela guerra, à sua eliminação lenta, à sua absorção vagarosa, à sua diluição no cruzamento. Durante o curso deste processo redutor, os mestiços emergentes, variáveis, com todas as nuances da cor, da forma e do caráter, sem feições definidas, sem vigor, e as mais das vezes inviáveis, nada mais são, em última análise, do que os mutilados inevitáveis do conflito que perdura, imperceptível, pelo correr das idades. É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização. Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do norte forraram-se a esta última. O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio social superior, e, simultaneamente, evitou que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantado. A fusão entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores. O fator étnico preeminente, transmitindo-lhes as tendências civilizadoras, não lhes impôs a civilização. Este fato destaca fundamentalmente a mestiçagem dos sertões do litoral. São formações distintas, se não pelos elementos, pelas condições do meio. O contraste entre ambas ressalta ao paralelo mais simples. O sertanejo tomando em larga escala, do selvagem, a intimidade com o meio físico, que ao invés de deprimir enrija o seu organismo potente, reflete, na índole e nos costumes, das outras raças formadoras apenas aqueles atributos mais ajustáveis à sua fase social incipiente. É um retrógrado, não é um degenerado. Por isto mesmo que as vicissitudes históricas o libertaram, na fase delicadíssima da sua formação, das exigências desproporcionadas de uma cultura de empréstimo, prepararam-no para conquistar um dia a sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a ser, tem, agora, a garantia de um tipo fisicamente constituído e forte. Aquela raça cruzada surge autônoma e, de algum modo, original, transfigurando, pela própria combinação, todos os atributos herdados, de sorte que, despeada afinal da existência selvagem, pode alcançar a vida civilizada por isto mesmo que não a atingiu de repente. Aparece logicamente, ao invés da inversão extravagante que se observa nas cidades do litoral, onde funções altamente complexas se impõem a órgãos mal constituídos, comprimindo-os e atrofiando-os antes do pleno desenvolvimento, há nos sertões a integridade orgânica do mestiço. Desponta inteiriça e robusta, imune de estranhas mesclas, capaz de evolver, diferenciando-se, acomodando-se a novos e mais altos destinos, porque é a sólida base física do desenvolvimento moral ulterior. Deixemos, porém, este devagar pouco atraente. Prossigamos considerando diretamente a figura original dos nossos patrícios retardatários. Isto sem método, despretensiosamente, evitando os garbosos neologismos etnológicos. Faltaram-nos, do mesmo passo, tempo e competência para nos enredarmos em fantasias psíquico-geométricas, que hoje se exageram num quase materialismo filosófico, medindo o ângulo
facial, ou traçando a norma verticalis dos jagunços. Se nos embaraçássemos nas imaginosas linhas dessa espécie de topografia psíquica, de que tanto se tem abusado, talvez não os compreendêssemos melhor. Sejamos simples copistas. Reproduzamos, intactas, todas as impressões, verdadeiras ou ilusórias, que tivemos quando, de repente, acompanhando a celeridade de uma marcha militar, demos de frente, numa volta do sertão com aqueles desconhecidos singulares, que ali estão abandonados há 3 séculos.